e hacen terrorismo para fazer com que as pessoas se quedem aí, não, porque se eu me salvo daqui, eu vou morrer, vai passar isso comigo. Coloca um video de pessoas que saíram dessas igrejas e que sofreram um acidente, todos estão sujeitos a sofrer, sim ou não? E morreu, e aí agarram e colocam e miram o que vai passar contigo se tu sair daqui. Isso é terrorismo, evangelho. Isso é para poner medo, pressão sobre as pessoas. E se lo hacen porque não é o Espírito Santo que dirige essa igreja. Porque se você venir a mim e dizer, pastor, eu me vou na outra igreja que está mais cerca de minha casa, eu lhe dou um abraço, lhe bendigo e digo, vai com Deus, amém? E seja feliz em nome de Jesus. Quem está entendendo? Eu não sou bueno, pessoal. Deus não me trago aqui para constituir-me dueño de sua alma, não. Nossa alma pertence a quem? Amém? Aqui você vai se sentir livre. Por quê? Não se pode seguir a Deus desta maneira. Então, regressando ao bautismo nas águas, é muito importante que você tenha essa consciência de que você morreu, que essa natureza adâmica, pecaminosa, que lhe obrigava a ser coisas que você está condenado, saiu de seu corpo. Porque mientras você não se libere desta força chamada pecado, que é a natureza adâmica, você vai seguir pecando. E é por isso que Deus nos perdona. E é por isso que Deus nos ama. Porque Ele sabe que por causa de Adão e Eva que pecaram, esta força entrou na natureza humana. Quando jogo o texto, me sinto na obrigação de ler com vocês o que está escrito em Romanos capítulo 7. Abra a Bíblia. Eu me sinto na obrigação de abrir isso. Romanos capítulo 7. Porque isto aclara, amém? Aclara. E você vai ver que você vai bautizar-se e sua história vai caminhar, amém? A partir do versículo 15, Romanos 7:15. Porque no que há, não entendo, pois não há no que quero, sino no que aborreço, isso há. Então, se vê o que Paulo está dizendo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu amo as coisas que eu aborreço, eu amo coisas que eu critico, que eu não aceito. E por que nós? E por que nós? Por causa desta força chamada pecado, que vive todavia na carne do homem. Você não lo hace porque você quer, não é porque você quer, você lo hace porque esta força lhe obriga. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então não está entendendo? Você pensa que uma pessoa mata a outra porque quis matar? Não, esta força que vive nele, que lhe obriga a ser isso. E não é demônio, não é demônio. Eu pensava que era demônio, mas não é demônio. O demônio, ele surrege. O demônio surrege. Mas esta força que está dentro de nós outros, que obriga a pessoa a prostituir-se, a adulterar, a roubar, ela sabe que ela vai correr o risco de perder a família, ela sabe que vai correr o risco de ser detenida e ser echada na cárcere para toda a vida, pela esta força que lhe obriga. Então, se mientras você não se libere desta força, você pode, por um tempo, por 2 tempos, 3 tempos, resistir, mas vai chegar na hora que você vai praticar, porque você não vai ter força para resistir. Me explica ou não? Manda.
15: porque lo que hago não entendo, pois não hago o que quero. Mira o que ele está dizendo: sino do que aborreço, isso hago, e se o que não quero, isto hago, apruebo que a lei é buena. Então se mira o que ele está dizendo: se o que eu hago, eu não apruebo, então se a lei é buena, quer dizer, a lei de Deus, ele está dizendo que a lei de Deus é buena, porque a lei nos hace ver que muitas coisas que nós outros praticamos é desagradável a Deus, amém? E que vai trazer consequências de dolor, de tristeza, de humilhação, de vergonha para a nossa vida, não é verdade? Porque quando o marido, quando a esposa é agarrada em adultério, não é somente os dois que sofrem, toda a família, os amigos, não é verdade? Nós não dizemos. Então, no versículo 17 ele diz: de maneira que já não sou eu quem hace aquele ensino, pelo pecado que mora em mim. Por isso, meu amigo, é que Jesus nos ama e nos perdona, e está sempre dando-nos chances, oportunidade. Por quê? Porque ele sabe que mientras o homem não se libera deste, ele será obrigado, esta força ele vai obrigar. Você não está entendendo? Você está entendendo? Ou não está entendendo? Por isso é que nós outros perdonamos, amamos, compreendemos as pessoas, entendemos os erros das pessoas. Por quê? Porque nós outros sabemos que existe esta força adentro do ser humano, e mientras ela não se libere, porque isso necessita de liberação, e o batismo é exatamente nesse batismo que acontece a liberação. Quando a pessoa deseja, quando ela quer, e ela dá o batismo com esse entendimento, então ela se libera, e aí ela passa a ter controle, a ter força, porque o Espírito Santo passa a estar com ela, dando-lhe força para que ela resista às tentações, para que ela vença a manifestação desta força, desse pecado que lhe obrigava a ser aquilo que ela não queria. Ela passa a ter força para vencer as sugerências do diabo. Diga agora a Deus. Deixa eu entender. Manda ele. Então, se esse batismo nas águas para mim é o passo mais importante, e que muitos se bautizaram e nem sabia, foram bautizados pensando que ia ser curado, ia ser liberado do demônio, que a vida ia melhorar. E batismo não é para essas coisas. Batismo é para você vencer, liberar-se desta força chamada pecado, que vive dentro do ser humano, e que mientras não é quitado, então a vida dessa pessoa não cambia. Ela não pode ser considerada uma nova criatura mientras esta força viva lá dentro dela. Você não está entendendo isso, não? Manda. Sigamos. Então, no versículo 17 ele diz: de maneira que já não sou eu quem hace aquele sino, tem um pecado que mora em mim. Entenderam ou não entenderam? Está claro ou não está? Quer dizer, não sou eu, mas é o pecado que vive em mim. Por que ele matou? Ele não queria matar, por que ele matou? Porque o pecado que vive nele lhe obrigou a matar. É um pouco difícil de entender. Por quê? Porque as coisas de Deus realmente se discernem espiritualmente. Uma mente natural não consigo entender isso. Uma mente natural busca, condena, como alguns que são predicadores da palavra e vivem condenando. Por isso que nós outros não condenamos.
uma posição